Olá galera concurseira ligada aqui no PES Concurso, eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos do Maranhão. Hoje nós vamos tratar dos conhecimentos socioeconômicos do Maranhão, que vai aparecer aí na tua prova de concurso. Essa videoaula é de comentário de questões voltada para o concurso do IFMA Maranhão, do Instituto Federal do Maranhão. Então você que está se preparando, está estudando aí para o Instituto Federal do Maranhão, você deve ficar ligado porque esta videoaula é para você. E antes que eu esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa o seu joinha e vamos aí ao que nos interessa, que é falar sobre o concurso do Instituto Federal do Maranhão. Então veja só, a gente traz aqui na tela, você já está vendo aí na tela, que o Instituto Federal vai cobrar um conhecimento que não é um conhecimento de geografia ou de história do Maranhão, mas claro que vai ter aspectos da história, da geografia, principalmente aspectos da geografia e da economia do Maranhão. Então o que é que nós temos aqui? O conteúdo que está lá no teu edital é um conteúdo de socioeconômico do estado do Maranhão. Então, lá no edital do concurso do IFMA, não é conhecimentos regionais do Maranhão, é conhecimento socioeconômico do Maranhão. E aqui, ao ler os tópicos são tópicos muito relacionados à economia, à demografia, à geografia, e tem pouca menção em relação à história do Maranhão. Então, são aspectos relacionados realmente à sociedade e a economia maranhense. Então vamos aí aos aspectos. Aqui nós temos aspectos demográficos, nós temos indicadores sociais, temos a economia do Maranhão, aspectos da economia do Maranhão, agricultura e pecuária, indústria e principais polos industriais, infraestrutura e logística, nós temos turismo e cultura, temos programas sociais no Maranhão, temos aqui, para dar continuidade, divisão regional, e temos também transformações econômicas que ocorrem no Maranhão. Então, esta videoaula, ela não pretende aqui esgotar para vocês todos os aspectos que estão aqui no edital do concurso. O que a gente pretende trazer para você aqui é uma amostra do que pode aparecer lá na tua prova. Então, para tentar trazer essa amostra, nós vamos comentar algumas questões da FSADUR, que é a banca que vai fazer o concurso do Instituto Federal. Então nós vamos comentar algumas dessas questões. As questões não são tão complexas, as questões não são difíceis, então nós vamos tentar comentar aqui. Na medida em que a gente for comentando, caso seja necessário, a gente vai fazer algum comentário sobre cada questão, sobre cada alternativa que a gente vai marcar ou vai dizer que não vai marcar. Então veja só, a gente vai tentar analisar essas informações aqui de forma bastante didática. Então, para a aula não ficar muito longa, o que eu fiz? Eu coloquei a questão e fiz algumas anotações para a gente destacar em relação à questão. Então, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar é sobre a demografia avançada do Maranhão. Então, nós temos aqui uma questão, que foi uma questão para o concurso de analista do governo do Maranhão, uma prova realizada em 2022. E aí nós temos o seguinte: a transição demográfica no Maranhão apresenta particularidades que incluem. Então ele está falando que, primeira coisa que o enunciado já deixa claro é que está ocorrendo uma transição na população do Maranhão. E aí ele coloca o seguinte na letra A: crescimento vegetativo elevado com imigração líquida positiva. O que é imigração líquida positiva? É que a quantidade de maranhenses que sai é menor do que a quantidade de pessoas de fora que entram no Maranhão. Então a letra A você já cai fora, porque nos últimos anos a imigração tem sido negativa. Na verdade, tem saído mais gente do Maranhão do que entrado no estado do Maranhão. Então a letra A não é verdadeira. Então tem muito mais gente saindo do Maranhão para outros estados do que entrando no Maranhão. Letra B: envelhecimento populacional acelerado e taxa de fecundidade abaixo da reposição. Isso aqui também é falso. No Maranhão nós não temos
problemas que já está ocorrendo na região sul e sudeste, ou em outras regiões do Brasil, em que você tem já um processo de envelhecimento acelerado, o crescimento da população idosa bastante acelerado, como ocorre no Rio de Janeiro. Me parece que São Paulo também já está apresentando esse processo de envelhecimento acelerado. Letra C, manutenção de altas taxas de fecundidade associada a expectativas associadas à expressiva migração interestadual. Então, aqui me parece a letra C a mais correta, que o Maranhão mantém uma taxa de fecundidade, ou seja, o nascimento de pessoas por casal. Você tem no Maranhão uma média, eu acho que 2,1 crianças para cada casal, né? Então, essa taxa de fecundidade é uma taxa de fecundidade que está um pouco acima da média nacional, se não me falha a memória. Então, ele está dizendo aqui que há uma alta taxa de fecundidade que está associada aí a uma expressiva migração interestadual. A letra D fala de redução da mortalidade infantil sem correspondente na queda de natalidade. Então, nós estamos em dúvidas aqui entre a letra C e a letra D. Vamos ver aqui qual seria a mais correta a partir do comentário. Aqui no comentário, como a gente já tinha mencionado com você, a alternativa correta é a letra C. Né? Vamos voltar para a questão para a gente comentar melhor. Então, aqui nós temos, como eu tinha falado para você, que há uma manutenção de altas taxas de fecundidade, e essas altas taxas de fecundidade está associada aí a uma expressiva migração interestadual, ou seja, uma saída de maranhenses para outros estados. A redução da mortalidade infantil sem correspondência. O que mata aqui é essa questão da sem correspondente na queda de natalidade, né? Provavelmente essa alternativa esteja nula ou inverídica, principalmente por conta disso. Então vamos ao comentário para a gente tentar sanar as nossas preocupações. Primeiro, a transição demográfica no Maranhão apresenta particularidades que incluem: primeira particularidade, os dados do IBGE de 2022 mostra que há uma taxa de fecundidade no Maranhão de 2,1, né? 2,1 filhos por mulher, acima da média nacional, que é de 1,6. Eu não tinha mencionado a vocês que a média de fecundidade no Maranhão estava acima da média nacional. No Maranhão é 2,1, segundo dados do IBGE de 2022. E na média nacional é 1,6. A migração líquida é negativa, como eu tinha mencionado também para você. Há uma perca aqui, uma perda de 15 mil habitantes por ano para outros estados. É o que ele coloca aqui aproximadamente, né? Esse número não é exato. Então nós temos aqui uma migração negativa, ou seja, tem mais pessoas saindo do Maranhão do que entrando. O contexto aqui, nós temos: o estado será a segunda fase de transição demográfica, que é a queda da mortalidade e natalidade ainda alta, né? Nós temos uma diminuição da mortalidade, mas a natalidade ainda está alta. Particularidade: diferente de estados do Sudeste, aqui não há ainda o envelhecimento populacional acelerado, o que a gente já tinha mencionado em relação a essa questão. Então, para você marcar a alternativa correta, como a gente já tinha mencionado, a alternativa correta aqui é a letra C, de casa, tá? Então, falou sobre a transição demográfica no Maranhão, apresenta particularidades que incluem essa particularidade associada aí à manutenção de alta taxa de fecundidade e a expressiva migração interestadual. Agora, a gente percebe aqui a necessidade daquela primeira aula nossa que tem aí no nosso canal, que faz uma análise ali dos dados do IBGE, inclusive olhando lá para a pirâmide etária, como é que está dividida a população entre os de gênero, no caso aqui do Maranhão. Então vamos aí para a próxima questão, senão a gente vai ficar muito tempo, né? A aula pode ficar muito longa, eu vou tentar acelerar um pouquinho mais. Essa segunda questão versa sobre econometria regional, que é basicamente a medida dos aspectos da economia no
Estado do Maranhão. Essa é uma questão da FSADU, uma questão para o cargo de economista, concurso realizado em 2021. A estrutura do PIB maranhense evidencia. A estrutura do PIB que ele está se referindo aqui é a divisão das riquezas, né? O que está crescendo em relação à proporção do PIB? O que representa a maior parcela do PIB em termos percentuais? Mas aí a questão é um tanto quanto aberta. Então vamos ler as alternativas. Nós temos a letra A colocando que há uma primarização da economia com reprimarização recente. A letra B diz que há uma terciarização precoce com desindustrialização. E a letra C diz que há uma industrialização por substituição de importações concluída. E a letra D, equilíbrio setorial com predominância do agronegócio. Primeira coisa, que não há esse equilíbrio setorial, né? Aí você já tira de cara, já sai de cara. Essa industrialização por substituição, nós não temos notícia em relação ao Maranhão, né? Não há essa industrialização. Inclusive, nós temos um problema no Brasil como um todo, que a indústria passou décadas sem nenhum avanço. Me parece que nos últimos anos tem tido um leve crescimento, mas ainda é muito tímido daquilo que a indústria brasileira poderá crescer. Mas nosso foco aqui é a indústria maranhense. Então, o que está, ou é a economia no Maranhão, ou é um crescimento de setor em relação à composição do PIB. Então, o que nós vamos perceber? É que no Maranhão há um aumento da composição do PIB em termos percentuais. Me parece que o PIB do setor primário saiu de 12% para 18% do PIB maranhense. Então, o que me parece aqui como alternativa mais correta é a letra A de aprovado. Mas para esclarecer esta informação, vamos ao comentário da questão. Então, a primeira coisa que nós colocamos aqui é a seguinte informação, tá? Vamos aqui para a segunda questão. Então, a segunda questão coloca o seguinte: a estrutura do PIB maranhense evidencia, né? Então, o gabarito realmente é letra A, como a gente tinha mencionado. Nós temos uma reprimarização. O que ele chamou de reprimarização? Ele está colocando que o Maranhão está deixando o setor terciário, o setor secundário, e está voltando a valorizar o setor primário em termos de composição do PIB. Olha o que é que acontece de 2012 até 2022. A composição do PIB maranhense do setor primário, né, do setor primário, que é a agricultura, pecuária, extrativismo, era 2%. Esses 2% pulou para 18%. Então, é isso que ele está chamando de reprimarização. Isso não quer dizer, né, que o PIB maranhense é todo composto ou composto em sua maioria pelo setor primário. O que ele está dizendo, o que ele está evidenciando é que quando nós olhamos para o PIB maranhense, percebemos um crescimento do setor primário em termos percentuais. A exemplo de outras regiões do Brasil, nós ainda temos uma primazia do setor terciário, do setor de serviços, que é o setor de serviços e administração pública, né? Que é a maior parte da composição da riqueza do Maranhão, do PIB maranhense. Então, o setor primário aqui está compondo aqui 18%. Nós temos também as commodities de minério, né? 38% aqui no caso do extrativismo, né? 32% das exportações, a soja aqui compondo 28%, no total 60%, né, do total das exportações é composto aqui também do setor primário ou de setores que não são de industrialização final. A indústria maranhense está estagnada, participação manteve-se em aproximadamente 20% nas últimas décadas. Aquilo que eu afirmei para você, a indústria maranhense reflete um pouco do que acontece em relação à indústria nacional. Então, nós não temos um crescimento
significativo, tanto que na última década o Maranhão se manteve em 25%. Ainda é maior do que os 18% do setor primário, mas, no entanto, nós conseguimos perceber que não há um crescimento significativo da indústria. Isso quer dizer que o setor de composição do PIB mais predominante no Maranhão ainda é o setor terciário, setor de comércio, de serviços e da administração. Conceito, o que é que nós chamamos de reprimarização? É o retorno da dependência de recursos naturais não processados, né? O retorno ao extrativismo, ao retorno, né, à pecuária, ao retorno à agricultura, né? Ao retorno ao setor primário da economia. Você que lembra lá das aulas de geografia, você vai lembrar lá o que é o setor primário, o que é o setor secundário. Isso poderá te ajudar na resolução dessas questões. Então eu estou dando essa dica. É claro que a resolução dessas questões não vai sanar todos os problemas. Daí a importância de você responder o máximo de questões possíveis para o teu cargo. É importante que você, né, memorize, que você estude, que você pesquise. Ao longo dessa aula, a gente vai dando algumas dicas também para você ir se familiarizando com tópicos que poderá aparecer lá. Como é que a gente sabe que poderá aparecer? A partir da análise de questões da própria Fundação, né, Souza Andrade, que é a FSADU, que vai fazer a prova do IFMA, tá? Então vamos aí à próxima questão, questão de número 3. Questão de número 3 fala sobre a regionalização. Aqui em regionalização nós vamos comentar a questão e vamos te dar algumas dicas para você ir atrás das informações. A divisão regional do IBGE para o Maranhão considera criticamente. Nós percebemos que o IBGE foi mudando ao longo dos anos o seu critério de regionalização. Até a década de 90, até 1990, mais ou menos até 1990, o IBGE fazia uma redistribuição do território com critérios mais relacionados a próprios limites geográficos, né? Então a gente vai perceber que agora ele vai fazer um novo tipo de regionalização que é baseado na setorização econômica, né? Nos centros econômicos, tanto que não vai se respeitar muito a questão dos limites institucionais ou dos limites dos estados. Você vai ter, por exemplo, aqui no Piauí, você vai ter a Grande Teresina, que vai ser composta ou vai, de certa forma, assimilar um município que é do Maranhão. Então, a Grande Teresina vai ter como participante dessa Grande Teresina o município de Timon. Por que que isso acontece? Porque os polos de saúde, os polos de mercado de Timon e de Teresina, que é a capital do Piauí, elas se entrelaçam. Muitas pessoas que moram em Teresina trabalham em Timon ou fazem compra em Timon, e muitas pessoas que trabalham ou moram em Timon fazem compra e procuram tratamento, escola, saúde em Teresina. Estou tentando mostrar para você que o IBGE agora trabalha com esse novo olhar de regionalização, que ele chamou de hierarquia, né? Você tem lá as divisões de hierarquia, as regiões de influência. Então, perceba que há um outro tipo de regionalização. Então, você pode ter uma cidade de um estado tendo como região de influência, né, o núcleo arranjo populacional de influência, uma cidade de um outro estado, não respeitando de forma tão rígida essa divisão geográfica. Então vamos lá. A letra A diz assim: a teoria dos lugares centrais de Kristaller, né, que ele coloca aí uma referência, a matriz insumo produto interestadual. A letra C diz a dinâmica das redes urbanas e fluxos econômicos. E a letra D, exclusivamente critérios geomorfológicos. Até a década de 90, até de 1990, o IBGE usava esses critérios geomorfológicos. A partir de 2017, se não me falha a memória, passou a utilizar esse critério da dinâmica das redes urbanas e fluxos econômicos. É isso que eu estou falando para você. Então você tem aí
a dinâmica das redes urbanas, em que as cidades elas se entrelaçam, né? Há uma necessidade por conta do acesso à escola, o acesso à saúde, o acesso a mercados e os fluxos econômicos, que está tudo isso misturado com essas relações. Então, a regionalização do IBGE atualmente para o estado do Maranhão e para os outros estados da Federação Brasileira leva em consideração essa dinâmica das redes urbanas e dos fluxos econômicos que está aí na letra C de casa. Vamos ver o comentário da letra C de casa. Temos aqui a resposta. Vamos lá para a terceira. Eu sempre confundo aqui. Letra C diz o seguinte: a divisão regional do IBGE para o Maranhão considera criticamente as seguintes metodologias. Nós temos aí análise técnica, metodologia do IBGE, regiões de influência, análise dos fluxos, trabalho, saúde, educação, como a gente já mencionou para você. Nós temos uma hierarquia urbana, posição na rede das cidades. Você tem cidades que são mais importantes, cidades que são menos importantes, né? Isso por conta do seu tamanho, sua importância em termos de fluxo de pessoas para aquela região, onde tem mercados maiores, hospitais maiores, ofertas de centros educacionais mais sofisticados. Então é essa a ideia da hierarquia urbana utilizada aqui no IBGE. Espero estar sendo aqui mais claro para você. Exemplo aqui, nós temos um exemplo que ele cita: Imperatriz como centro regional do Oeste, né? Um critério aí, você tem Imperatriz como centro regional do Oeste, assim você vai ter São Luís como centro regional do litoral, né? Tanto que São Luís vai englobar ali a grande São Luís, né? A região do grande litoral, tem São José do Ribamar, cidade de Raposa, eu acho que é isso, eu espero que eu esteja lembrando dessa regionalização. E o critério rejeitado da geomorfologia, que já foi usado até a década de 1990, como a gente já tinha mencionado anteriormente. Então, fica ligado nesses comentários que a gente está fazendo aqui. Esses comentários poderão aparecer lá, já que ele está colocando como esses tópicos aí na tua prova. E, claro, sempre que necessário, é importante você ir lá e pesquisar. Aqui, em relação à regionalização, eu também peço a você que memorize as 5 mesorregiões maranhenses. É comum ele perguntar sobre essas 5 mesorregiões, né? Se possível, tente conhecer alguma microrregião ou as microrregiões mais importantes, porque isso poderá te ajudar a responder as questões lá no dia da tua prova. Vamos agora para a questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: indicadores sociais. Não sei se você percebeu, mas eu coloquei uma questão para cada tópico do edital. A ideia aqui é trazer um debate ou conversar para vocês um pouco sobre isso, até para tentar desmistificar ou tentar tirar esse bloqueio, porque quando você viu aquele edital que não era nem história, não era nem geografia, e um edital que fala de relações socioeconômicas e cita tanta coisa, o que ele quer saber de fato é você que vai fazer um concurso do Maranhão, se você já olhou para o Maranhão, se você já pensou sobre o Maranhão, sobre a economia, sobre a sociedade, se você consome cultura maranhense, música maranhense, culinária maranhense. Então é essa relação que ele quer que você tenha com o Maranhão. Para ser professor do Instituto Federal do Maranhão, você vai precisar conhecer a cultura do Maranhão, e eu acho que isso é muito justo, né? Conhecer os indicadores sociais, porque conhecendo os indicadores sociais, você vai conhecer melhor também o seu aluno, os seus educandos lá, quando você estiver em sala de aula ou nas outras funções, na sua relação dentro da instituição federal ou do Instituto Federal do Maranhão. Então, o IDH Municipal Maranhense apresenta. Veja que é uma questão da FCADU para sociólogo 2023. Temos o seguinte: letra A, dispersão estatística baixa com convergência regional. Dispersão estatística baixa com convergência regional. Letra B, correlação inversa entre dimensão educacional e longevidade. Letra C, desigualdade intramunicipal maior que a interestadual.
E letra D, assimetria acentuada entre mesorregiões. A resposta aqui correta é a letra D. Então, às vezes, tem muitos alunos que me perguntam, professor, como é que eu vou encontrar a correta aqui no meio dessas alternativas que parecem tão iguais? Primeira coisa, a gente está comentando as questões, é importante que você saiba o significado de cada palavra, porque ao conhecer o significado de cada palavra, isso pode te ajudar na hora da resolução das questões, tá certo? Então vamos lá. A letra D diz assimetria acentuada entre as mesorregiões. O que isso significa? Assimétrico é aquilo que não é igual. O que ele quis dizer é que você vai encontrar um IDH em uma mesorregião. Vamos pegar uma mesorregião com IDH bastante elevado, a região litoral, né, do litoral, que compõe ali a região de São Luís, tem um IDH bastante elevado, e outros rincões do Maranhão você vai ter o IDH bastante baixo. Então é isso que ele está chamando de assimetria, não é o mesmo IDH. Então resposta aqui, letra D de dado. E vamos agora para o comentário, né? Não era para passar por outra questão, vamos aqui ao comentário. Em relação ao IDH, né, a gente já marcou a letra D. O IDH municipal maranhense apresenta, primeiro, amplitude do IDH. O que ele chamou de amplitude do IDH? Amplitude é quando você tem o IDH em alguma região muito maior e outro muito menor. É o que ele chamou de assimetria. É o que a gente pode chamar também de assimetria. Então, nós temos o mais alto IDH é do município de São Luís, que é 0,768, que é comparado ao IDH da Argentina, é um IDH relativamente alto. O mais baixo é o de Fernando Falcão. O município de Fernando Falcão tem o IDH mais baixo do Maranhão. Esses dados podem até aparecer lá como curiosidade. A FSADU não costuma cobrar essas pegadinhas para você memorizar. É mais questões mais analíticas, mais complexas, pelo menos mais de interpretação. Embora o enunciado seja muito curto, mas se você analisar a semântica das palavras, você vai conseguir responder de forma satisfatória. Então vamos lá. Esse IDH de Fernando Falcão, ele é bem próximo dos IDHs das regiões da África subsaariana, que são regiões bastante pobres da África. Essa diferença é em torno aí de 0,275. Estou dizendo do maior para o menor, você pega o maior menos o menor, dá essa diferença aí de IDH. Também temos um outro dado em relação ao Maranhão, que é a Gini municipal. Em alguns municípios, né, nós temos um índice aí maior que 0,6, que isso representa uma desigualdade extrema, desigualdade social extrema. A Gini, né, é um termo, na verdade é um índice que mede ou que representa a desigualdade social. No Brasil, nós vamos ter muita desigualdade social, muita concentração de renda, e não seria diferente no estado do Maranhão. Então saímos aqui da quarta questão, vamos para quinta questão. A quinta questão, nós temos uma questão de logística, né, da FSADU. O complexo portuário de São Luís, estratégico porque ele coloca aqui, é estratégico porque opera como um hub, né, um hub multimodal sul-americano. Letra B, concentra value-added logística para commodities. Eu acho muito interessante, muito importante procurar a tradução desses termos, que são termos da própria economia. Eu acredito que esses termos estão sendo usados aqui nessa questão porque é para um cargo de administrador. Então, pressupõe que os administradores, os formados em administração, estão familiarizados com esses termos. Daqui, para mim, parece estranho, que sou professor de história, trabalho com conhecimentos regionais, esses termos em inglês, esses termos da economia ou da administração em inglês, são muito estranhos para mim.
Mas vamos aí, como eu digo para você, que a resposta ela pode ser encontrada, a alternativa correta, pela aquilo que você sabe que é errado ou pelo aquilo que você sabe que é certo. No caso da logística, o complexo portuário de São Luís é estratégico porque integra corredores de exportação do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A produção do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia é em sua grande parte escoada pelo porto ou pelo complexo portuário de São Luís. Esse transporte pelo Porto de São Luís, né, a saída pelo Porto de São Luís e não pelo Porto de Santos, termina gerando uma economia para esse transporte de 30% aproximadamente, né, de aproximadamente 30%. Então, especializa-se em break bulk, né, de alta complexidade. Então, também não. Então, a alternativa correta, valor do complexo portuário de São Luís é uma região estratégica, principalmente porque torna escoamento e transporte da produção do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia bem mais em conta, bem mais lucrativa. Vamos às características, né, desta questão em relação a logísticas e portos. O complexo portuário de São Luís é estratégico porque o Matopiba, né? Tem aqui a importância para o Matopiba, região que produz 55% da soja brasileira, é produzido no Matopiba, então essa informação é importante. Custo logístico, né? Escoar por São Luís e não por Santos tem a economia de 30%. Infraestrutura, ferrovia aí de Carajás, a estrada de ferro 340, que é igual a correio, ou é igual a corredor exclusivo, né? E dados, 45% da soja do Maranhão é exportada via Porto de Itaqui. Tá? Então nós temos aí 45% da soja do Maranhão sendo exportada através do Porto de Itaqui. Então são informações que a gente está trabalhando aqui que pode ajudar lá na tua prova de concurso. Vamos agora para a questão de número 6. A questão de número 6, polos industriais do Maranhão. A competitividade do polo industrial de São Luís é limitada por... Então, o que é que limita a competitividade do polo industrial de São Luís? Letra A, dependência tecnológica e baixa integração com cadeias locais. B, restrições ambientais e escassez hídrica. C, isolamento geográfico e custo logístico elevado. E letra D, especialização em produtos de baixo valor agregado. Então nós temos aqui dúvida, letra A e letra D. Vamos ao comentário, já que a gente está numa dúvida, vamos ao comentário. Vamos lá, voltando, foi para a questão número 7, vamos aqui ao comentário da questão de número 6. A questão de número 6, a resposta é letra A. Estávamos em dúvida entre a letra A e a letra A e a letra D, resposta letra A. Dependência tecnológica e baixa integração com as cadeias locais, tá? Então vamos à explicação para esta resposta da letra A. O que nós temos aí como característica, a análise técnica da questão? Nós temos aqui encadeamento produtivo. Esse encadeamento produtivo é apenas de 15% dos insumos são locais. Essa expressão aqui em inglês, né, backlinders, significaria aí uma relação com os insumos locais. E aqui nós temos 80% da produção exportada sem beneficiamento, ou seja, é exportada in natura. Isso torna, né, a produção, a indústria maranhense sendo uma indústria mais de base, né? Ele cita até como exemplo, o Maranhão exporta o alumar e importa alumínio. Então ele exporta a matéria-prima do alumínio e
depois importa o alumínio. Essa é uma problemática de todo o território brasileiro, da indústria brasileira. A gente tem, quando a gente vai analisar, o Brasil fala muito de commodities. Isso acontece não só em relação aos minérios, não. Isso também vai acontecer em relação à agricultura. É comum o Brasil exportar laranja e comprar suco, por exemplo. É uma coisa inexplicável, né? Ou você importa bauxita ou importa ferro e compra produtos de ferro, maquinários que são muito mais caros. Então, se exporta muita matéria-prima, né? Se vende muita matéria-prima e termina comprando produtos acabados. A gente essa conversa aqui, ela pode ser muito útil lá para você. Eu tenho repetido isso várias vezes, né? Já estou ficando cansativo em falar sobre esse diálogo. Lembrando que esse diálogo não vai esgotar todas as necessidades ou todas as informações que você vai precisar para responder lá a tua prova de concurso. A gente apenas resolveu trazer uma videoaula longa comentando cada questão para dizer para você o quanto é importante você responder, você revisar sobre os conteúdos socioeconômicos. Porque às vezes você está aqui e você está naquela ânsia, você não leu o edital, não viu lá os tópicos, né? E esse talvez seja o principal diferencial do nosso material em PDF do PES Concurso. Quando a gente resolveu fazer um material de conhecimento socioeconômico do Maranhão, a gente usou como norte o edital do IFMA. Então, cada tópico lá é pensado de acordo com o edital do IFMA. E a gente colocou teorias, né, um pouco de informações gerais e básicas e colocamos questões com gabarito sobre aqueles temas. É claro que isso não impede de, além do material que você vai adquirir conosco, né, que você vai entrar em contato aqui no atendimento ou aí no link aqui embaixo e vai ter acesso a esse material, que é um material, até um dos materiais mais em conta aqui da plataforma do PES Concurso. Então você vai treinar bastante e vai, claro, chegar lá preparado para responder suas questões de conhecimentos socioeconômico do Maranhão, ok? Então voltemos para as questões. Vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 fala sobre as políticas públicas. Aqui nós vamos falar de algumas políticas públicas, mas o ideal é que você pesquise as políticas públicas e conheça todas elas. A gente enumerou no nosso material em PDF algumas dessas políticas públicas, apresentou algumas dessas políticas públicas e colocou questões com gabarito destas políticas públicas também, porque você precisa conhecer essas políticas públicas para responder as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então veja só, o Mais IDH, o programa Mais IDH diferencia-se por adotar, vamos direto ao ponto para a aula ser mais rápida. Letra A, abordagem territorializada e multidimensional. Então vamos falar do IDH não só analisando a região, o território, e multidimensional na medida em que vai trazer acesso a outras dimensões que melhoram a qualidade de vida do maranhense. Vamos ao comentário, a resposta correta é letra A. O comentário nós temos o seguinte: análise técnica, a abordagem multidimensional, eixo educacional escolar digna mais bolsas, eixo saúde mais médicos mais UPAs, eixo infraestrutura, luz, água e estrada, seleção municipal, 30 piores IDHs, critérios técnicos, orçamento 2,3 bilhões de 2020 a 2023. Então, o programa Mais IDH, primeiro, vai escolher as regiões territorialmente, as regiões mais pobres, e vai focar nessa abordagem multidimensional. Vai focar no eixo educação, no eixo saúde, no eixo infraestrutura. Eixo educação, escola digna e mais bolsas. Eixo saúde, mais médicos e mais UPAs. Eixo infraestrutura, luz, água e estrada. E a seleção dos municípios atendido pelo Mais IDH, pelo programa Mais IDH, é o critério territorial, regiões onde o IDH
IDH está muito baixo. Esse é o critério. Então, resposta correta da sétima questão, letra A, de aprovado. A abordagem territorializada e multidimensional. Vamos para a questão de número 8, está quase terminando, aguenta um pouquinho. Urbanização do Maranhão. A metropolização de São Luís caracteriza-se por, letra A, conurbação com municípios limítrofes e segregação socioespacial. Letra B, expansão de central business districts policêntricos. E letra C, comparte city com desinfacção verticalizada. E letra D, urban space de baixa densidade. Aqui a letra D já cai fora, que não é baixa densidade, né? Há uma agregação, né? Uma conurbação de outras cidades vizinhas a São Luís, formando aí uma grande São Luís. Aí a gente já até citou o caso de São José do Ribamar, da cidade de Raposo e outro. Há aqui um processo de conurbação com municípios limítrofes. Os municípios que fazem fronteira com São Luís passam a ser quase que engolidos por São Luís. Então, a resposta correta aqui, letra A, de aprovado. A oitava questão, nós temos aqui como resposta correta a letra A, de aprovado, é o que nós encontramos na oitava questão. Então, a metropolização de São Luís caracteriza-se por, a região metropolitana de São Luís tem aí cerca de 1,7 milhões de habitantes e compõe 4 municípios segregados, né? Há uma segregação. O centro aqui tem um IDH de 0,800, né? É a Renascença, Ponta da Areia. Nós temos a periferia com IDH de 0,600, Anjo da Guarda e Coroadinho. Ele está falando aqui das regiões mais ricas ou com IDH mais avançado e IDH menos avançado. E nós temos a mobilidade, cerca de 40% da população trabalha em municípios diferentes do domicílio. Ou seja, mora em São Luís, trabalha em outro município, mora em São José de Ribamar, trabalha em São Luís. Então nós temos aí essa região, uma espécie de conurbação, uma grande São Luís. Resposta correta da oitava questão, letra A, de aprovado. Questão de número 9, é a penúltima questão. Vamos falar sobre o agronegócio no Maranhão. A expansão da soja no sul do Maranhão ocorreu via, né? Por onde ocorreu? Como é que ocorreu? Letra A, incorporação de cerrado com tecnologia tropical. Letra B, conversão de área de algodão arbóreo. Letra C, substituição de pastagem degradadas. Desmatamento seletivo de floresta amazônica. A resposta correta aqui é a letra A, incorporação do cerrado com tecnologia tropical. Ou seja, nós temos aqui um trabalho de preparo do solo para receber o plantio da soja. Nós temos a utilização de adubos específicos para a utilização da soja, para o plantio da soja. Então, a resposta correta, letra A, de aprovado, é a questão de número 9. A expansão da soja no sul do Maranhão ocorreu via produção dos cerrados, né, correção dos solos, né, calagem mais gessagem, né? Aqui são a tecnologia utilizada lá para preparação do solo. Variedade soja tropical, né? Uma soja produzida pela Embrapa, empresa brasileira, né? Acho que é de agropecuária, um patrimônio realmente do Brasil. As grandes conquistas, as grandes inovações em termos de novos produtos vêm da Embrapa. É uma empresa que estava até durante muito tempo sucateada, mas me parece até que vai ter concurso previsto aí para Embrapa. Produtividade saltou de 20 para 55 sacas por hectares em 20 anos. Então nós temos mais do que dobrou a produção de soja no Maranhão. Área plantada, crescimento de 450%.
desde 2000. Então perceba a importância do agronegócio, dê uma olhada em outras commodities do agronegócio. Aqui a gente destacou a questão da soja, mas é importante que você conheça um pouco mais sobre o agronegócio no Maranhão. Aqui um conselho: se você pode botar no YouTube, pesquisar sobre cada tema desse, você vai encontrar muitos vídeos, muitas informações. É claro que essas informações, elas são muito melhor aproveitadas quando elas são acompanhadas de questões. Foi por isso que nós elaboramos nosso material focado na questão. Você está aqui no PES Concurso, você às vezes não sabe como é que o PES Concurso se financia. Então o PES Concurso se financia com o apoio de vocês. Você se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário, deixa seu like e, claro, em vez por outra, quando vocês querem aprofundar mais um conteúdo, vocês podem comprar o nosso material, adquirir o nosso material de forma facilmente. Nós temos nossos contatos aqui em cima, temos o QR Code das nossas redes sociais, inclusive o WhatsApp, que você pode falar com o nosso atendimento. Falamos agora sobre o turismo no Maranhão, tem potencial não explorado. Turismo cultural, imaterial e base comunitária, resorts all inclusive de luxo, cruzeiros marítimos internacionais, turismo de negócio e convenções. O que nós consideramos como turismo não tão explorado no Maranhão: turismo cultural, imaterial e a base comunitária. Nós temos poucas exploração do turismo em relação à cultura afro-brasileira do Maranhão, a visita às cidades de quilombos, às cidades que você vai encontrar remanescentes da cultura religiosa afro-brasileira, né? Então, o contato com essas raízes do Maranhão, ele não é tão explorado. O turismo no Maranhão, ele fica muito mais focado no litoral, no centro histórico de São Luís, mas nós não temos um adentramento para o aproveitamento dessa cultura imaterial, né, do Bumba Meu Boi ou de outras, porque até que o Bumba Meu Boi é até bem noticiado e é até bem explorado, mas nós não temos nas regiões do Maranhão uma exploração mais desta cultura imaterial, desta cultura que não consegue se pegar, ou da visita às comunidades do Maranhão, as comunidades mais originárias do Maranhão, ok? Então a resposta aí da 10ª questão é a letra A de aprovado. É claro que ele pode cobrar lá também questões de outros aspectos da economia do turismo. A gente falou do turismo sustentável. O turismo sustentável no Maranhão tem potencial de exploração, né, gigantesco, né? O patrimônio imaterial, nós temos 5 regiões nacionais, né? Essas 5 regiões aí catalogada pelo IFAM. Nós temos uma economia criativa, Bumba Meu Boi, 80 milhões ano em movimentação. Nós temos potencial não explorado aí de apenas 15% do potencial. Nós temos apenas 15% do percentual que é explorado dessas regiões. Turismo comunitário, Lençóis, Queimadas, Alcântara, quilombos. Então nós temos, não é que não seja explorado, o que a gente está dizendo é que ele não é tão explorado. Você tem aí 15% de exploração, não é tão explorado, ok? Então, gente, essa aula ficou muito longa, muito densa, muito cansativa. Provavelmente a gente faça uma edição dela, né? Corte ela em dois momentos para que você assista realmente essa aula total. Lembrando que ela é um aperitivo, é uma visão geral sobre o edital do teu concurso do IFMA, né? Para que você já tenha uma noção de quais são os conhecimentos socioeconômicos do Maranhão que vai cobrar. Sempre encerramos nossas videoaulas ofertando a você o nosso material em PDF, que é a forma como você financia o trabalho do PES Concurso. Mantém esse canal em funcionamento. Então, se você se interessar pelo nosso material em PDF, nosso material ele é focado no edital do IFMA. Você tem lá conhecimento, questões, gabarito. Você entra em contato aqui com o nosso QR Code, né? Você tem aqui diretamente no QR Code, você tem acesso ao produto. Ou se tiver alguma dúvida, pode falar conosco no WhatsApp. Então ficamos por aqui e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.